Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós te agradecemos porque falta muito pouco tempo para o Senhor voltar a essa terra e porque em breve estaremos contigo para nunca mais nos separarmos. Que a nossa dor, que a nossa tristeza se transforme em alegria ao recebermos o Senhor nas nuvens dos céus. Agora que a Tua palavra será aberta e exposta, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, limpe o nosso coração, e que possamos fazer a Tua vontade. Ajude-nos a compreendermos as Sagradas Escrituras, que elas sejam claras, simples, e que assim possamos perceber a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Queridos, deixem-me fazer aqui algumas perguntas. Quantos dos que estão aqui têm conseguido de um jeito ou de outro acompanhar a TV Novo Tempo? Deixe-me ver a mão. Que alegria, que maravilha, é um grande prazer poder receber você aqui. Desses que ergueram as mãos, quantos têm conseguido receber também os videozinhos de 3 minutos aí no seu WhatsApp? Olha que coisa boa, fico muito feliz, grato. Você que recebe, você está replicando também para os seus amigos? Deixa eu ver a mão. É isso aí, já são mais de 3 milhões de pessoas recebendo esse vídeo diariamente. E para muitas dessas pessoas que não são cristãs, que ainda estão longe de Jesus, é a única gota de esperança que ele recebe na manhã dele. Muito obrigado pela sua dedicação. O pessoal às vezes eles não entendem, né? Eles ficam falando, mas como é que o pastor grava? Ele grava um por dia? Não, terça-feira da semana passada eu gravei 30 pela manhã. Nessa próxima terça-feira vou gravar 50. E o pessoal fica falando assim, mas por que sempre a mesma árvore? Tem que explicar, né? É porque é o seguinte, querido, eu tenho que achar um lugar onde, em primeiro lugar, seja permitido gravar. Segundo lugar, que não passe caminhão, carro, que não tenha criança fazendo barulho, que não tenha gente andando, ou seja, parque eu não posso usar. Não pode ser rota de avião, senão o tempo inteiro eu tenho que parar. E tem que ser perto da Novo Tempo ainda, para poder ganhar tempo e agilizar. Então tem um lugar ali especial que encaixa tudinho e é a minha árvore do coração, que eu fico ali. O pessoal fala assim, mas pastor, não vai trocar de camiseta? Já viu, né? A gente fala, mas é porque eu uso as minhas camisetinhas lá. Eu acho que um homem, ele precisa ter 2 camisetas na vida. Uma para lavar e outra para usar. Eu só consigo usar uma por vez. Tá, isso é mesmo, né? E ainda economiza, porque o dinheiro não é de quem ganha, é de quem não gasta, né? Tem mais essa. Mas eu tenho lá umas 15, porque eu vou ganhando, mas não dá conta, né? São centenas de vídeos que tem que gravar. Até que eu lembrei de um amigo meu, Mário Braghini, e falei assim, ô Mário, você faz uniforme aí para a escola adventista, faz umas camisetas aí diferentes para mim. Ele fez 60 e me mandou. Então você fica tranquilo que agora vai trocar a camiseta, mas a árvore vai ser a mesma. Bom, deixa eu fazer aqui uma outra pergunta. Quantos dos que estão aqui nessa noite não são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Deixa-me ver sua mão. Você que não é membro da Igreja Adventista, um bom número. Eu quero dizer uma coisa muito especial para você. A última coisa que importa nessa noite é o nome da igreja que está promovendo esse evento. Por uma única razão. Placa de igreja não salva? Você crê nisso ou não? Placa de igreja não salva? Nunca salvou e nunca vai salvar. Você quer ver isso? Vamos solidificar esse conceito. Você sabe que a família toda do meu pai é católica. Eu tenho o maior respeito pelos meus irmãos católicos. Por isso eu vou começar com ela, até porque ela é a maior igreja cristã do mundo. Dentro da igreja católica, querido, existe gente salva ali dentro, sim ou não? Tem gente perdida? Tem. Dentro da maior igreja evangélica do Brasil, quem sabe qual é? A Assembleia de Deus. Lá dentro tem gente salva? Tem gente perdida? Dentro da igreja batista tem gente salva? Tem gente perdida? Dentro da igreja quadrangular tem gente salva? Tem gente perdida? Na Universal tem gente salva? Tem gente perdida? Adventista tem gente salva? Tem gente perdida? Então placa de igreja não salva ninguém. Quem salva? Tem certeza disso? Esses dias eu entrei num site americano, e lá dizia assim, só Jesus salva, né? Eu falei assim, nossa, quero entrar nesse site, só Jesus salva.
vou lá ver o que está apresentando ali. Aí tinha uma frase, o site bem simples, tela branca escrito em vermelho assim: se você aceita Jesus como seu salvador pessoal, clique aqui. Aí eu falei, eu vou clicar, né? Vou clicar. Cliquei, sabe o que aconteceu? Apareceu uma mensagem na tela assim: parabéns, você está salvo. Eu falei assim, gente, eu não sabia que era tão fácil. Depois eu passo o nome do site para você, tá bom? Porque eu já estou salvo aqui, ó. Cliquei ali, tá tudo certo. Querido, obviamente que eu creio e você crê, porque é um dos fundamentos do cristianismo, que só existe salvação no nome de Jesus. Eu e você cremos nisso. No entanto, nós estamos trocando o nosso Salvador, infelizmente. Você sabe que as pessoas, elas não estão mais confiando em Jesus para serem salvas. Sabe no que elas estão confiando? Na sinceridade delas. As pessoas dizem assim, não, mas Deus sabe que eu sou sincero, Ele me conhece, Ele conhece meu coração, Ele sabe que eu deveria fazer isso, mas hoje eu não posso, por causa do meu emprego, por causa do meu marido, por causa do meu filho, por causa de não sei o quê, mas Deus sabe que se eu pudesse fazer, eu faria. Ele sabe a sinceridade do meu coração, logo Deus não vai me condenar, porque, óbvio, eu queria fazer, mas eu não posso fazer, então Ele não vai me condenar. Querido, você não encontra um único verso na Bíblia dizendo que alguém vai ser salvo pela sinceridade. Sabe, tem mais. A sinceridade nunca tornou algo errado em algo certo. Tenta lembrar aí dos soldados nazistas ou dos alemães que se filiaram ao partido nazista lá na Segunda Guerra. Queridos, a maioria da nação alemã, eles realmente eram sinceros ao imaginar que eles caçando e matando judeus, eles estariam prestando um serviço à humanidade. Mataram 6 milhões de judeus. Eles eram, muitos deles, sinceros. Agora, a sinceridade deles tornou o errado certo? Sim ou não? Não. Ou seja, a sinceridade não salva. Quem salva? Jesus. Por isso, a minha obrigação, sabe qual é? A minha obrigação é estudar esse livro e falar assim, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Porque hoje parece que a gente inverteu, né? Jesus não é mais o centro do cristianismo. O pecador é o centro. As igrejas estão mais preocupadas com a felicidade dos crentes do que com a santidade dos santos. Parece que as igrejas estão se transformando em clubes cujo objetivo é agradar o cliente, o associado. Qual é a música que eles querem? Ah, essa aqui que a gente vai dar. Que mensagem que eles gostam? Eles gostam de dar risada, então vamos colocar aqui um stand-up comedy e ele vai começar a fazer o povo rir. É isso que o povo quer, é isso que o povo vai ter. Jesus não é mais o centro, é o pecador. Agora, quando eu venho às Sagradas Escrituras, eu não vejo Jesus preocupado com qualquer outra coisa a não ser com a sua salvação. Ele não está preocupado. Para pensar nas coisas que a gente pede para Deus. Tiago diz isso, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você já viu o menino que está prestes para fazer vestibular? O indivíduo, ele pega e começa a orar, fala assim, Senhor, me ajuda, eu quero tanto passar no vestibular. Está assim, 50 por 1, ou seja, Senhor, derruba 50 por mim. Senhor, eu não estou nem aí para os 50, o Senhor olha para mim aqui, resolve a minha vida. Os outros são os outros, o que importa sou eu, que é o indivíduo que acredita que o mundo gira ao redor dele. Você vai ter piquenique de um domingo, você não quer nem saber se tem falta d'água, você fala assim, não chove, Senhor, porque tem piquenique. Eu e você precisamos entender os princípios mais elementares do cristianismo. Jesus é o centro do cristianismo. Sabe quem eu sou? Eu sou um coadjuvante, um figurante que passa atrás do baleiro da esquina, um frame de segundo em um filme que dura a eternidade. Eu sou pó. Eu não sou o centro do universo.
As coisas não giram ao redor de mim, elas giram ao redor de Cristo. Ele é o centro. Se Ele é o centro, se Ele é Deus em pele humana, se Ele é o meu dono, se Ele é o seu dono, eu preciso saber o que Jesus quer de mim. Eu preciso que Ele me fale. Eu preciso que Ele me diga. E olha, Jesus Cristo disse tantas coisas importantes, querido. Eu gostaria de ler alguns versos da Bíblia com você. Só que eu preciso que você segure na cadeira aí, porque os versos que eu vou ler são versos duros, pesados. Mas não fique brabo comigo, tá bom? Porque quem falou isso foi Jesus. Estão preparados para a bomba? Sim ou não? Posso ler o texto que Jesus falou? Abra sua Bíblia em Mateus 7. Mateus 7, a partir do verso 15. Mateus 7, 15 diz assim, Jesus falando, hein? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são o quê? Lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, diz Jesus, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bom, Jesus Cristo, ele começa dizendo assim para você aqui em Mossoró. Ele está dizendo assim, cuidado, porque surgirão falsos líderes, homens que aparentam ser ovelha, têm cheiro de ovelha, têm aparência de ovelha, a fala é mansa, o carisma dele é gigante, o indivíduo está na mídia, está na televisão, está no rádio, está na internet, cuidado, porque parece ovelha, mas interiormente é o que? Lobo devorador. O lobo, ele devora. Hoje você sabe que o pessoal aí mudou o Salmo 23:1. Lá diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora é assim, eu sou o teu pastor, nada te sobrará. Estou falando alguma mentira aqui? Querido, Jesus está dizendo para você tomar cuidado, porque existem falsos líderes, falsos pregadores, pessoas que usam o nome de Jesus para roubar, matar e destruir. Agora, Jesus Cristo, ele disse para a gente cuidar. Agora, como que a gente vai saber quem é lobo e quem é ovelha? Aliás, eu vou fazer a pergunta aqui que você está fazendo aí no seu coração nesse exato momento. E quem não me garante que você não é um lobo? Eu não posso garantir isso para você. Sabe por quê? Porque você não está no meu coração. Você não conhece a minha vida, você não conhece como eu lido na educação dos meus filhos, o trato com a minha esposa. Você não sabe quem eu sou. Você sabe a partir dos vídeos, da televisão, da rádio, da internet. É o Ivan que você conhece, mas você não me conhece pessoalmente, você não sabe quem eu sou. E se eu for uma outra pessoa? E se eu for um impostor? Você não sabe. É por isso que Jeremias ele diz assim, maldito o homem que confia no homem. E eu digo isso na televisão, você não precisa e nem pode confiar em mim.
E não é só em mim, não. Você não pode confiar no pastor Luiz, no Leandro Quadros, mas você também não pode confiar no bispo, você não pode confiar no apóstolo, nem no missionário, nem padre. Porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Você só pode confiar nesse livro. Esse livro vai mostrar a vida eterna e a salvação para você e para a tua casa. Não é nenhuma igreja, não é nenhuma denominação religiosa, é esse livro. Agora, como que você vai saber o plano de Deus para a tua vida, se você não lê a carta que Deus mandou para você? Como que você vai saber quem é lobo e quem é ovelha? A gente precisa fazer uma coisa que a gente chama de espelhamento. Você precisa pegar a crença da tua igreja, a tua própria crença, e colocar aqui. Aí você estuda a Bíblia e você faz o espelhamento. Precisa existir harmonia, não pode estar truncado. Você precisa seguir a Bíblia, somente a Bíblia, porque quando Jesus voltar a essa terra, Ele não vai perguntar qual igreja você frequentava. Ele vai dizer assim: filho, eu escrevi uma carta para você. Nessa carta existem normas, regras. Aqui existe um manual de conduta de vida. Aqui diz o que você deve fazer e o que você não pode fazer, se você deve adiantar e ir para frente, ou se você deve recuar. Esse livro é a sua plataforma de salvação. Você precisa examinar as Escrituras, essa orientação de Cristo em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não é o Ivan que testifica de Cristo, não é a Novo Tempo, não é a Igreja Batista, não é a Igreja Católica. Quem testifica de Cristo, quem dá testemunho de Cristo, quem diz quem Cristo é, não é nenhuma denominação, são as Escrituras, e foi Jesus Cristo quem disse, e Jesus não nos deixou às escuras. Jesus Cristo disse assim: olha, para você saber quem é lobo e quem é ovelha, Ele disse assim: pelos seus frutos os conhecereis. Pelo fruto. Você conhece uma árvore pelo fruto que ela dá. Se você está andando na rua e você olha uma árvore e você diz assim: é um abacateiro. Por que você diz que é um abacateiro? Porque dá abacate. Se desse laranja, você ia falar uma laranjeira. Você está dando uva, é porque é parreira. Você conhece a árvore pelo fruto, você conhece a essência pelo fruto. Agora, quais são os frutos? Antes de especular para você achar se o fruto o que é, se a igreja cresce, esse é o fruto. Se o indivíduo está o dia inteiro na televisão, esse é o fruto. Deixa a Bíblia responder para você. Jesus Cristo disse: pelos seus frutos os conhecereis. Vamos ver que frutos são esses pela Bíblia. Gálatas 5, 22 e 23. Tem aí sua Bíblia. Você vai abrindo, você vai pegar ali o final dos evangelhos, né? João vai entrar em Atos, Romanos, 1º, 2º Coríntios, e daí já chega a Gálatas. Gálatas 5, 22 e 23. Veja qual é o fruto do Espírito. Você vai conhecer a árvore pelo fruto. Você vai conhecer o indivíduo, se é lobo ou se é ovelha, pelo fruto. Olha só qual é o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito. Você olha para o indivíduo, ele tem domínio próprio. Você olha para o indivíduo, ele tem paz no coração, ele tem alegria nos olhos. Esse indivíduo, ele é bondoso no que ele faz, ele é fiel, ele é íntegro, ele é longânimo, ele tem paz. Esse é o fruto do Espírito. Ele tem amor. Esse é o fruto do Espírito. Agora você quer ver o fruto da carne? Mesmo livro, mesmo capítulo, só que agora a partir do verso 19, tá bom? Olha o fruto da carne. Mas as obras da carne são conhecidas, as quais são, verso 19, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções. Isso é fruto da carne. Prostituição, feitiçaria, ciúme, peleja, briga, facções. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já viu líderes religiosos
atacando-se mutuamente na TV e na internet. Você já viu isso? Só eu vi. Você já viu isso ou não? Viu? Ok. Você acha que isso é obra e fruto da carne ou do espírito? Então, querido, você precisa olhar para o indivíduo. Sabe como que você olha para o indivíduo? Olha o caráter dele. E ninguém consegue esconder tanto tempo o seu caráter. Em algum momento ele revela. E revela para todos nós. Jesus Cristo, ele continua a reflexão, preocupadíssimo com falsos profetas. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele continua no texto que nós lemos, ele continua dizendo assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Querido, não é porque você quer ir para o céu que você vai. Se eu perguntar quem quer ir para o céu aqui, todo mundo vai erguer a mão. Mas se eu atravessar aqui a praça, entrar num boteco, num bar e perguntar quem aqui quer ir para o céu, eles vão erguer a mão também. Jesus Cristo, aquele que não erra, aquele que não mente, aquele que não falha, ele disse assim: não é todo aquele que ergue a mão dizendo Senhor, 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 Senhor. O que é isso? Isso é o clamor, isso é a oração, está clamando, está chamando por Deus, Senhor, Senhor. Não é todo que chama Senhor, Senhor, que clama, que vai para o reino dos céus, mas quem? Quem faz a vontade do Pai. E essa é a grande questão da tua vida e da minha vida. Se eu vou fazer a minha vontade ou se eu vou fazer a vontade do Pai. Essa é a questão. Você acha que no final dos tempos a grande questão é se você vai fazer a vontade de Deus ou do diabo? Amigo, para com isso. A grande questão é se você vai fazer a vontade de Deus ou a sua. Porque nós queremos nos tornar deuses da nossa própria vida. A gente diz: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, na minha vida mando eu. São frases que estão aí na boca de todos nós, que demonstram exatamente o nosso desejo de termos uma soberania absoluta da nossa vida, a condução plena da nossa existência. Mas nós somos seres limitados, nós não conhecemos o fim desde o princípio, nós não conhecemos o futuro. Nós não sabemos nem se o que nós estamos orando é bênção ou maldição. Uma vez eu ouvi uma meditação de um pastor que dizia assim, o título da meditação era: Deus me livre das minhas orações. Porque a gente nem sabe o que está pedindo. Você pode estar pedindo para trocar o carro e você não sabe, mas está pedindo a morte do teu filho. Você está pedindo para ser promovido, mas talvez você esteja pedindo um câncer oriundo de um trauma emocional muito forte dessa promoção. A gente não sabe o que pede. Por isso, eu e você precisamos fazer a vontade do Pai. Aliás, Jesus Cristo deu exemplo. Você se lembra lá no Getsêmani? Jesus, suando gotas de sangue, ele faz um pedido ao Pai. Ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Cálice na Bíblia tem um sentido de experiência. Ele não queria passar pelo Calvário, ele não queria ser crucificado, porque a cruz significaria separação com o Pai. E Jesus, a humanidade de Jesus recua diante da cruz e ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, Jesus continua a oração dizendo: sobretudo seja feita a tua vontade. Aí eu pergunto: a vontade do Pai prevaleceu ou foi a vontade do Filho? Do Pai ou do Filho? Do Pai. Na minha vida é a vontade de Deus que tem que prevalecer, porque eu não sei o que eu peço. O meu coração, os meus desejos, as minhas vontades, elas estão deturpadas, manchadas pelo pecado, e é por isso que eu preciso dizer: Pai, me mostra o caminho, porque todo caminho que eu pego é um atalho. Todo caminho que eu pego me leva para a dor, para o sofrimento, para o desespero, para a traição, para a decepção, para o orgulho, para a autossuficiência. Todo caminho que eu escolho por mim, mais cedo ou mais tarde eu sofro. O Senhor pode, por favor, escolher os caminhos da minha vida. O Senhor pode direcionar os meus passos. Eu, a partir de agora, não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua. Agora, para saber a vontade de Deus, você precisa ir a esse livro. Esse livro traz salvação para você. Não importa quem você é. Talvez você tenha pecado muito, talvez você tenha ido muito longe.
Você precisa entender que ninguém pecou tanto, ninguém foi tão longe que Jesus não possa alcançar. Talvez você esteja aí sofrendo por problemas na sua casa, na sua família. Talvez você tenha traumas profundos escondidos aí dentro da tua alma, porque na tua infância roubaram a tua inocência e a tua pureza. Mas o dia em que você estiver com o Pai, o dia em que você fizer a vontade do Pai, o dia que você abraçar de fato Jesus e permanecer nele, eu preciso entender que a graça do Senhor Jesus é suficientemente grande e poderosa para anular, destruir, aniquilar qualquer trauma complexo herdado geneticamente ou adquirido no decorrer da vida. A graça de Jesus apaga as tuas dores, e não é com borracha, é com sangue, sangue precioso de Jesus. Tem um pensamento, quase um jargão, que diz assim: ninguém pode voltar ao passado e começar de novo, mas qualquer um pode começar agora e ter um novo fim. Você pode tomar uma decisão hoje na sua vida, você pode. Eu não posso decidir por você, Deus não pode decidir por você, e o diabo não pode decidir por você. Mas se hoje você permitir, você precisa dar uma chance para Jesus, não precisa dar duas, tá? Ele não precisa de duas. Se você der uma chance para Jesus, Ele vai entrar hoje na sua vida e vai reescrever a tua história. Jesus vai além. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E então Ele diz: naquele dia, que dia? Na sua volta, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? As pessoas, esses falsos líderes, esses lobos em pele de cordeiro, verão Jesus e falarão assim: Senhor, olha eu aqui, Senhor, o Senhor lembra de mim? O Senhor viu o que eu fiz? O Senhor viu que eu expulsei demônios? E o Senhor viu que eu usei o Seu nome? O Senhor viu que eu profetizei, que eu tive sonhos, revelações, visões? O Senhor viu que eu tive essas profecias no Teu nome? E o Senhor viu que eu fiz muitos milagres? Aí Jesus Cristo olha para eles e diz assim: então lhes direi abertamente. Não tem ética aqui. Ética é pegar Jesus, chamar no canto e falar assim: não, está errado. Ele vai dizer abertamente: nunca vos conheci. Não é assim que Ele conheceu e depois desconheceu. Não é assim: não te reconheço mais. É nunca. Jesus diz: aquele que não erra, aquele que não falha, o teu Senhor, o teu Salvador está dizendo que Ele vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Sabe o que é iniquidade, né? Pecado. Ora, mas desde quando profetizar em nome de Jesus, operar milagres em nome de Jesus e expulsar demônios é pecado? Sabe desde quando é? Desde quando o indivíduo fala que é no nome de Jesus, mas o poder não vem de Deus. E eu vou além aqui para você. Segura na cadeira. Queridos, eu não tenho o dom de curar. Eu gostaria de ter. Acho que qualquer um gostaria de ter o dom de cura. Já imaginou? Meu filho Gabriel está com febre. Eu ponho a mão na testa dele e digo assim: em nome de Jesus eu repreendo e que essa doença desapareça. E o Gabriel levanta e vai jogar bola. Nunca mais ia comprar antitérmico para ele. Já imaginou isso? Quem não gostaria de ter um poder como esse? Eu não tenho esse dom. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se eu tivesse esse dom, sabe onde eu estaria? Eu não estaria aqui. Eu estaria nos hospitais, na fila do SUS,
Porque Jesus Cristo disse: todas as vezes que vocês fizerem um desses meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Jesus ia onde o pecador estava. Se eu recebesse o dom de cura, eu não ia estar dentro de um galpão, curando caroço no pescoço. Aliás, eu quero te fazer uma pergunta. Alguém aqui já viu na televisão cura de um indivíduo que sofre de ananismo, que é anão, e o indivíduo fazer o milagre e ele deixar de ser anão? Alguém já viu? Não viu. Mas você já viu um indivíduo que tem lá um monte de papel que você não viu, que eu não vi, está dizendo aqui, ó, dizia que eu estava com câncer agora eu não estou mais. Eu estava com uma enxaqueca que tinha 2 semanas que não passava, e agora eu estou bem. Você já viu alguém ir num programa desse de televisão com síndrome de Down e sair de lá sem a síndrome? Já viu? E não vai ver. Você já viu alguém que chegou lá com a perna amputada e saiu dali andando e saltitando? Já viu? Não viu. Parece que o poder da cura que Deus dá, ele é meio limitadinho, né? Ele serve para enxaqueca. Agora eu vou dizer outra coisa para você. Eu tenho um conhecido meu, um médico, um homem de bem, ele tem uma secretária, uma mulher que ajuda na casa dele, por anos, sabe quando acompanha assim a família por décadas? Era essa senhora, e ela contraiu câncer, desenvolveu câncer, e ele como médico, pagou as consultas dela, pagou os exames dela, orientou, levou nos colegas dele, para poder fazer o tratamento, para fazer tudinho. E aí um dia ela falou assim: olha, fulano vai estar aqui na minha cidade, eu vou lá. Eu falei, o médico falou assim: mas por que você vai fazer lá? Não, eu vou lá, ele vai me curar. Não vai te curar, ele vai me curar. Mas não pode, ele vai te curar. Vai curar sim. Não vai curar, vai curar. E aí sabe o que aconteceu? Ela foi. E ela foi até o curandeiro. E o curandeiro tocou nela e disse: você está livre do câncer. E ela chegou na casa do médico, amigo meu, e falou assim: estou curada do câncer. Eu falei assim: como? Não, fulano falou que eu estou curado, eu estou curada. Ah é, então nós vamos fazer os exames. Aí sabe o que aconteceu? Eles fizeram os exames. E ela não tinha mais câncer. Não tinha mais câncer. Agora, você precisa ter uma coisa na sua mente: existe uma guerra entre Deus e o diabo, pela sua vida eterna ou pela sua morte eterna. Quando eu leio o livro de Êxodo, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, sabe o que eu descubro? Que Moisés ia em nome do Senhor dos exércitos de Israel, e em nome de Jeová, em nome do Deus eu sou, e ele diante do faraó, fazia a água virar sangue, e os feiticeiros do faraó faziam a mesma coisa. Ele pegava o cajado e jogava na terra, e ela virava serpente. E os feiticeiros do diabo faziam a mesma coisa. É por isso que Jesus Cristo disse, é por isso que ele olha e diz assim: naquele dia me dirão, mas nós fizemos milagres, nós profetizamos, nós expulsamos demônios. E Jesus vai dizer assim: eu nunca conheci você. Quem é você? Aí você pode pensar assim: mas pastor, ele está falando em nome de Jesus. É o que Jesus disse: vão usar o meu nome. Mas eles estão com a Bíblia na mão, como é que pode não ser de Deus? Aí eu quero lembrar uma coisa para você. Lá em Mateus 4, no deserto da tentação, o diabo enfrentando Jesus. Olha a ousadia do diabo, como se fosse possível enfrentar Deus, Jesus, Deus em pele humana. E sabe como que o diabo tentou Jesus? Usando textos da Bíblia.
O diabo usou a própria Bíblia para destruir o plano da redenção, para fazer Jesus pecar e para matar Jesus eternamente, porque se Jesus morresse, se Jesus pecasse, ele morreria eternamente e todos nós também. Ele usou a Bíblia. O diabo diz: também está escrito, Deus dará ordem aos seus santos anjos para não tropeçares em alguma pedra, por isso pode se precipitar daqui abaixo, se você é o Filho de Deus. Ele usa o Salmo 91, querido, não é porque abre a Bíblia, não é porque faz milagre, não é porque cura, não é porque expulsa demônio que é de Deus, porque o inimigo de Deus, ele está querendo iludir. Satanás é o grande ilusionista. Abra os seus olhos, abra a sua mente, você precisa estudar as Escrituras, você precisa saber se aquele pregador se guarda os mandamentos de Deus, se segue o que Jesus Cristo dizia, se o fruto da vida dele é do Espírito ou da carne. Jesus Cristo está dizendo para você em Mateus 7, cuidem. Agora, querido, eu não posso dizer para você quem é ou quem não é, porque isso você tem que chegar à sua conclusão por você. Ninguém pode servir de consciência para ninguém. Querido, para pensar numa coisa, com muito carinho e respeito. Existe alguém aqui nessa noite que não sofra? Tem alguém aí que não sofre? Alguém que deixou de sofrer? A partir do dia 12 de julho de 2013, eu nunca mais sofri. Tem alguém? Como é que o indivíduo me põe uma placa na igreja dizendo assim: pare de sofrer? Como é que o indivíduo oferece uma coisa que ele não tem para oferecer? Ele não tem para dar. Você acha que esses líderes religiosos não sofrem? Você acha que eu não sofro? Como é que eu vou chegar para você na TV Novo Tempo e dizer assim: olha, venha para a minha igreja porque você vai parar de sofrer? Você vai parar de sofrer? Você não vai parar de sofrer. Eu não parei. Jesus parou de sofrer? Paulo, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Matias, Moisés, Elias, Davi, Abraão, José, Jacó, Daniel, Jó, alguém não sofreu? Mas a proposta da ilusão é: venha e pare de sofrer. Querido, eu e você precisamos entender de uma vez por todas que existe uma guerra acontecendo na sua mente para conquistar o seu coração. Jesus, que morreu na cruz do Calvário, deixou uma carta para você, uma carta pura, para mostrar para você o caminho. Siga o caminho da Bíblia, siga a palavra de Deus, siga. Eu termino a mensagem, antes do quarteto Arautos do Rei cantar, contando para vocês uma história curtinha. É a história de uma menininha que recebeu 2 maçãs e estava muito feliz por causa disso. A mãe viu que a alegria dela era desproporcional, porque eram 2 maçãs, afinal de contas. Mas a menininha estava tão feliz, tão contente, ela estava tão feliz, e a mãe pensou que ali seria uma boa oportunidade para ensinar algo para ela. E aí então fez assim: ô filhinha, que bom que você recebeu 2 maçãs, elas são lindas. Ela disse: nossa mamãe, são as maçãs mais lindas que eu já vi na vida. Não tem nenhum machucadinho, né filha? Nada mamãe, estão perfeitas. E aí então, ela disse assim: filha, essas maçãs devem estar deliciosas. Ela disse: devem estar mamãe, deliciosas. Falou assim: filha, você já percebeu que você ganhou 2 maçãs e você é uma só? Ele disse: percebi mãe, viu que bom? Eu tenho 2 maçãs e sou uma só. E você percebeu que você é uma, eu sou uma, então somos 2. E aqui tem 2 maçãs? Ele disse: percebi mamãe, percebi. E a menininha não estava entendendo. Até que a mãe foi um pouquinho mais assertiva e disse assim: filhinha, você dá uma maçã para a mamãe? E a menininha se assustou, não esperava. E ela teve uma reação diferente. A menininha foi lá e mordeu uma maçã.
A mãe não entendeu, ela foi lá e mordeu a outra maçã. E a mãe estava preparada para dar uma bronca quando a menina estendeu a mão e disse assim: toma, mãe, essa aqui está mais doce. Querido, o que Jesus Cristo veio fazer nessa terra é oferecer para você a maçã mais doce. A outra está envenenada. A outra vai trazer dor, engano, mentira, desespero, decepção. Agora, querido, eu não posso decidir por você, nem Deus, nem o diabo. Em última instância, a sua salvação está aí, nas suas mãos. Aí. Você decide o seu futuro eterno, morte eterna ou vida eterna. São escolhas. Agora, você sabe como é que a gente começa a caminhada cristã? A gente começa a caminhada cristã através do batismo. Aliás, pensa no que Jesus Cristo disse. Ele disse assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O batismo não é opcional, não é facultativo. O batismo é a porta de entrada para o caminho do cristianismo. Um dia um homem se aproximou na escuridão de Jesus, na escuridão da noite de Jesus, e encheu Jesus de elogio. Jesus olhou dentro dos olhos de Nicodemos e disse assim: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Não pode. Não pode. João Batista, quando ele pregava o arrependimento dos pecados e que as pessoas fossem batizadas. Pedro, queridos irmãos pentecostais aqui, lá no Pentecostes, em Atos 2, quando Pedro fez o sermão, quantas pessoas foram batizadas? 3.000. Elas foram o quê? Batizadas. O batismo não é a ideia de nenhuma igreja, de nenhuma denominação religiosa. Jesus Cristo, aquele que nem pecado tinha, foi batizado para dar o exemplo. Ele começa o ministério dele assim. Por isso eu pergunto: a voz da profecia que há 70 anos prega as verdades bíblicas, tem outro apelo para fazer a você, senão esse que eu vou fazer? Um apelo bíblico, claro, simples e transparente. E eu pergunto: existe alguém aqui que quer engrossar as fileiras dos exércitos do Senhor e que quer dizer: meu Pai, eu quero fazer a tua vontade e eu quero me preparar para um dia ser batizado como o Senhor ordenou? Porque o batismo é um símbolo de morte para a vida de pecado e um renascimento, uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a cerimônia mais linda do cristianismo. E eu pergunto: existe alguém aqui que quer tomar essa decisão, que quer se preparar para um dia ser batizado? Eu gostaria que, em nome do Senhor Jesus, do seu Salvador, se esse é o seu desejo, que você se colocasse em pé e viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você e pela sua família. E eu pergunto: quem será o primeiro homem e a primeira mulher a se levantar e tomar essa decisão? Onde está você? Levante-se e venha. Que Deus abençoe você e a você e a vocês e a você também. Onde você está? Pode vir. Quem é você? Venha, um a um. Deus abençoe, amigo. Deus abençoe você. Deus abençoe, venha. Onde você está? Há muitas outras pessoas que precisam vir. Pode vir. Jesus Cristo disse: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Abra espaço no meio das pessoas, abra espaço no meio da multidão e venha. Essa é a sua hora, querido, esse é o seu momento. Deus preparou esse momento para a sua decisão. Desde a eternidade, Deus já sabia que você estaria sentado onde você está, que a voz da profecia chegaria nessa noite em Mossoró, e que você aceitaria a Ele como seu único Salvador, e que você quer selar um pacto
com Jesus. Esse é o seu desejo, querido? Essa é a sua oportunidade de tomar uma decisão firme. É lógico que é uma decisão de fé. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos e tomei essa decisão. Eu me levantei sozinho e vim para cá. Podem olhar para cá, podem virar, vocês que vieram aqui, ó. Podem olhar para cá, podem olhar para cá. Eu tinha 16 anos quando eu levantei. Ninguém me viu naquela multidão. Eu estava assim como você, você. Mas Jesus estava me vendo. E por causa da decisão que eu tomei aos 16 anos, hoje você está tomando a sua decisão. Por isso, essa é a sua hora. Você convidou um amigo seu para vir hoje aqui? Convidou, dê a mão a ele, dê a mão a ela e diga: eu vou contigo. Dê a mão a ele, venha. Você quer se preparar para um dia ser batizado? Você quer se preparar para um dia descer as águas batismais, como Jesus ordenou? Então, em nome de Jesus, levante-se. Onde está você? O que impede você de se levantar? Querido, nada prende você aí onde está. Nada, nem ninguém, a não ser você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando em vários corações que ainda estão sentados. E você fica na luta, se levanta ou não, se levanta ou não, querido. Essa é a sua hora. Levante-se. Você não perde nada por aceitar Jesus, nada. Você não perde nada por tomar uma decisão resoluta ao lado da verdade, ao lado da Bíblia e de sua palavra. Sabe, talvez existam pessoas aqui que já são convertidas e já são batizadas. Foram batizadas por imersão, desceram as águas batismais, já são convertidas, amam a Jesus, mas que têm assistido a TV Novo Tempo. E sabem, assistem a TV Novo Tempo, ouvem a Rádio Novo Tempo, e hoje sente no coração, e isso já tem dias que você tem sentido. Você tem sentido que você precisa mudar de igreja. Esse é o seu caso. Talvez você não precise de um batismo, mas você precise mudar de igreja. Se esse é o seu caso, eu gostaria que você, em nome de Jesus, se levantasse, porque eu quero orar por você também. Há pessoas que precisam tomar essa decisão. Que Deus abençoe vocês. Talvez você não precise de um batismo, mas você quer tomar uma decisão de mudar de igreja. Esse é o seu caso. Venha, levante-se e venha. O Quarteto Arautos do Rei irá cantar agora. E sabe, existem pessoas que estão ouvindo essa mensagem pela rádio 3MA, web rádio. Você que está ouvindo essa mensagem, se você também quer tomar essa decisão, pode até parecer estranho para você, mas se coloque em pé, não diante do rádio, de um computador, não é isso. Coloque-se em pé diante do Senhor Jesus e diga assim: Senhor, eu quero me preparar, eu quero um dia descer as águas batismais. Diga isso a Ele com um gesto simples. Enquanto o Quarteto Arautos do Rei cantar, eu vou estar orando para que você tome a sua decisão, e há mais pessoas que estão vindo e que precisam se levantar. Querido, enquanto o quarteto cantar, levante-se em nome de Jesus e venha. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração
Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com o sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Querido, que bom que você levantou. Que bom que você veio. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Por trás daquelas árvores, meio retirado daqui, existem demônios que estão preparados para lutar contra você. E o inimigo de Deus vai fazer de tudo para que você desista, de tudo. E sabe o que é o pior? Ele sabe exatamente quem é você. Ele sabe como chegar na tua alma, nas tuas entranhas. Porque Ele te conhece antes de você nascer. Ele conhece você melhor do que você se conhece. Ele vai tentar dizer que o batismo você tem que deixar para depois.
Ele vai dizer que você não está preparado, que você não está preparada. Ele vai dizer para você que não é a tua hora. Eu vou me batizar, mas é depois. Não ouça essa voz, não é essa voz de Jesus. Você viu em algum momento Jesus, alguém querendo ser batizado e Jesus dizendo assim, batize depois? Querido, o batismo não é para pessoas preparadas, o batismo é para quem quer se preparar para o céu. O batismo é para pecadores. O batismo é para quem se sente indigno. Você acha que quando eu me batizei e tinha meus 16 anos, você acha que eu estava preparado? Eu era um menino. Mas eu tinha uma coisa no meu coração e na minha mente: Jesus mandou eu ir, eu vou. Isso é fé. É você caminhar pela fé, é você falar assim, olha, eu tenho minhas inseguranças, eu tenho minhas incertezas, mas se Jesus disse, eu vou na palavra dele, e não nas minhas percepções pessoais. O nosso coração, a Bíblia diz que é enganoso mais do que qualquer outra coisa, e Satanás vai usar o teu coração para ludibriar você, para te iludir. Jesus Cristo disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ninguém aqui quer ser condenado, nem eu, muito menos você. A gente quer viver eternamente. O primeiro passo para isso é o batismo. Eu me batizei no dia 29 de novembro de 1992. Nunca me arrependi, nem por um segundo. Foi o momento mais importante e significativo de toda a minha vida. E você vai descobrir no dia em que você for batizado, porque é tão significativo. É apenas um símbolo, mas que tem consequências literais para a eternidade. Por isso, se você levantou, firme-se nessa decisão, firme-se e seja batizado como Jesus orientou você. Eu vou orar agora. Logo após a oração, eu vejo que existem aqui desbravadores com papel, caneta. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar o seu nome e o seu telefone. Por quê? Porque durante essa semana um pastor vai ligar para você. Ele vai tirar suas dúvidas, ele vai conhecer o seu nome. Talvez você precise de uma visita na sua casa. Talvez não sei. Talvez você precise marcar um encontro com o pastor na igreja, não sei. Mas ele vai viabilizar o seu batismo. Por isso não saia, não importa se você foi o último a chegar ou o primeiro. É rápido, porque é o nome e o telefone. Então após o batismo, permaneça um pouquinho, para que o seu batismo possa ser viabilizado. Eu me batizei em 92. O ano do seu batismo é 2015. Você se decidiu esse ano? Seja batizado esse ano. Assim como você está, querido, feche seus olhos, curve sua fronte, vamos juntos orar. Querido Pai, obrigado pelas decisões dos meus irmãos e das minhas irmãs. Obrigado porque o Senhor nos ama, porque o Senhor quer a nossa salvação e o Senhor quer o nosso melhor. Imploramos, Senhor, a Tua graça, estendendo-se a cada pessoa que se levantou. Que todos, sem exceção, sejam batizados e que todos sejam salvos para o Teu reino. Permaneça conosco, limpe-nos de nossos pecados, ajude-nos a sermos tudo aquilo que o Senhor quer que sejamos, e que nenhum de nós seja enganado por nenhum lobo devorador, mas que antes tenhamos o Senhor como nosso pastor, aquele que nos defende, aquele que nos protege dos ataques do inimigo. Permaneça conosco, em nome e por amor de Jesus.